Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o André. Nós estamos aqui há vários meses já dando dicas e informações de como você ser um autônomo. E se você realmente quer ser autônomo, cara, fica até o final desse vídeo que você pode sim aprender algumas coisas por onde você começar a ser autônomo. Desde que nós criamos esse canal, a nossa intenção é profissionalizar pessoas que querem realmente crescerem na vida, pessoas que querem mudarem o seu faturamento. Às vezes pessoas estão faturando pouco porque não têm conhecimento. E conhecimento, cara, muda muito a vida da gente. Fica até o final que você vai aprender algumas coisas aqui comigo. E o que eu quero ensinar para você aqui é uma profissão que eu já trabalho com ela há mais de 27 anos, que eu estou trabalhando e sou autônomo, né? Desde 18 anos de idade que estou trabalhando com essa profissão. E desde que eu aprendi essa profissão, nunca fiquei sem dinheiro no bolso. Cara, dedica que você pode sim crescer, você pode ser um técnico em consertar fogões a gás. Isso mesmo, eu posso te ajudar a faturar de 5 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Mas por que o fogão a gás, André? Cara, porque o fogão a gás realmente tem muitos fogões. Em toda residência tem um fogão ou dois ou mais fogões e tem poucos técnicos, onde eu trabalho nesse segmento que nós atende a região. São aproximadamente 18 cidades que a nossa região aqui é ao todo, né? E, bem dizer, todas as cidades eu trouxe fogão aqui para me consertar, porque na cidade deles não tem técnico. Às vezes tem, mas não tem o conhecimento que eu tenho. E eles trazem o fogão aqui para a gente consertar. Às vezes até técnico que está morando lá há muito tempo, mexeu e não conseguiu consertar o fogão deles, trouxe para eu consertar, porque eles não sabem o suficiente, eles não sabem atender os clientes e dar manutenção em seus aparelhos. E aí descobriu que eu estou aqui na minha cidade, que é Porangatu, Goiás, eles trazem os aparelhos deles para a gente atender. Cara, até a cidade de Palmeirópolis, que é no estado de Tocantins, a 160 quilômetros, se não me engano, eles trazem fogões aqui para a gente consertar. Aqui a cidade de Alvorada também, no Grupi, a cidade... eu esqueci o nome da cidade. É Alvorada, né? Eles trazem também fogões aqui para a gente consertar. Então, eu estou falando isso para você porque realmente está precisando de técnico. Cara, aprenda que você vai ser um técnico qualificado, onde você pode atender a sua região e faturar bem, cara. Você pode faturar uma boa grana. Estou falando que eu vou te ajudar a faturar de 5 a 10 mil reais por mês, porque eu sei que dá para faturar sim. Até eu assisti um seguidor meu que colocou aí, né, falando que ele já trabalha nesse segmento, já tem 10 anos e ele não fatura mais que 1.000 reais por mês. Cara, 1.000 reais por mês eu faturei um dia aqui, ó. Pra falar a verdade, eu já faturei em um dia assim, que eu e um colaborador nosso fez, né? Pela manhã nós fizemos um fogão que ficou 750 e à tarde nós consertamos uma chapa, aquela chapa de fazer sanduíche, né? Aliás, não é de fazer sanduíche não, essa é de um restaurante, é dele, faz tudo, né? Faz bife, faz sanduíche também, né? Mas a intenção deles lá é fritar ovo, né? O bife, às vezes para comer um pão com ovo, pão com bife, arroz com ovo, arroz com bife, né? Então faz tudo nessa chapa lá, é a chapa bifeteira. Trouxe para nós consertar, né, na parte da tarde, e eu ajudei também o meu colaborador a fazer, porque o cara estava com muita pressa, e eu ajudei ele, cobramos 360 reais e o cara pagou. Então 750 mais 360 ficou 1.100. Nós faturamos em um dia, e só em 2 aparelhos, sem contar outros aparelhos que apareceu aqui também, né? Se eu tivesse sozinho trabalhando, eu conseguiria fazer também, porque eu já fiz um fogão como esse, né, que apareceu um fogão de 6 bocas, industrial, com forno. Pela manhã eu fiz ele, nós começamos às 8 horas da manhã, se não me engano, 8 mais ou menos, meio-dia estava pronto o fogão. Então se eu sozinho estivesse trabalhando nele, ia demorar um pouco, mas eu conseguiria terminar ele às 3 da tarde, né? E a chapa eu conseguiria fazer ela sozinho das 3 em diante. Então em um dia eu consigo fazer 1.000 reais nesse segmento. Dá para faturar 1.000 reais. E aí o cara colocou aí falando que ele não consegue fazer 1.000 reais. Já tem 10 anos que ele trabalha nesse segmento
ele não consegue fazer R$ 1.000 consertando fogão a gás. Isso é porque provavelmente ele não está dando valor na sua profissão, na profissão dele, né? E às vezes ele anda todo desleixado, né? Não anda adequado como um vendedor, como um técnico. Ele anda às vezes de bermuda, de chinelão. É o que alguns técnicos aqui da minha região atendem os clientes deles. Cara, nós somos profissionais, nós somos vendedores. Eu vendo meu conhecimento. Esse camarada lá também, que ele falou que não fatura R$ 1.000 por mês, ele vende o conhecimento dele. E como que eu sou um bom vendedor, vou atender o meu cliente, né, mal trajado, né, não com a roupa adequada de um bom vendedor, de um bom técnico. E isso já desvaloriza o técnico, desvaloriza a mão de obra. Nós temos que andar bem vestido, né? Não é assim com roupa cara, né? Uma camiseta igual a essa, né? Essa aqui tudo bem eu fiz, que é o domínio das chamas, né? Fizemos aqui, tá ao contrário, mas dá para ver o domínio das chamas. Isso aqui é só para fazer os vídeos aqui para vocês. Mas aqui na minha empresa nós temos um uniforme também. Mas para você que está começando hoje, evita, tá? Guarda, economiza, não precisa fazer uniforme. Porque hoje o uniforme hoje para fazer é em torno de R$ 60, se não me engano, 60, R$ 70 por assim. E para você fazer no mínimo 3 uniformes, 3 camisetas, então se for 70 vai ficar 210, né? Se você puder economizar, economiza, mas mais na frente, faça o uniforme, que é bom você chegar na casa do cliente, né? Com identificação, você pode criar o nome do seu serviço, da sua oficina, né? E você já poder atender o seu cliente já com o nome da sua empresa, ou o seu nome, né? Fazer um crachá também. Isso é aos poucos, tá? O importante é você aprender a profissão para depois você fazer essas coisas. Então aprende primeiro a profissão, invista em conhecimento, que é o mais importante, para depois você começar a investir na sua profissão. Invista primeiro em conhecimento, depois invista nas tecnologias, né? Colocar ferramentas, né? Uniforme e assim por diante. Então aprenda, o importante é aprender. Então se esse camarada falou que ele não fatura R$ 1.000 por mês, é porque ele está desatualizado, ele não está acompanhando o mercado. Cara, hoje tudo tem o seu custo, tudo tem um preço. Para mim atender um cliente hoje, eu vou na casa do cliente, ele já sabe que ele tem que pagar, nem que seja um valor de R$ 50, que até eu falo para meus colaboradores aqui. A taxa mínima que nós cobramos hoje para resolver um problema do cliente é R$ 50. O que é a taxa mínima? Por exemplo, se eu for na casa aqui na minha cidade, tá? Porque tem técnico que ele cobra R$ 50, R$ 70 a visita. Se o cliente ligar, isso em São Paulo, né? Até Goiânia também, com certeza eles cobram, que a cidade grande é capital, né? Se o cliente ligar para um técnico, para ele ir na casa dele, para olhar o serviço, o cliente já sabe que ele tem que pagar a taxa de visita, a taxa de deslocamento. Mas aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior, cidade pequena, eu não cobro. Para mim, na casa do cliente lá, eu falo para ele que a gente vai sem compromisso, ou seja, eu vou lá, faço o orçamento, ele não paga nada, né? Tá certo que tem algum serviço que a gente já combina com o cliente. Por exemplo, mesmo essa semana o cliente ligou falando que o fogão dele não estava acendendo na parte elétrica, né? Ou seja, aperta lá no interruptor e não faz aquele barulhinho. Bzz, bzz. Aí eu liguei para ele antes da gente ir, eu gosto de ligar antes para saber o que é, entender, né? Explicar para o cliente mais ou menos o que pode ser também. Aí o cliente me explicou que era isso. Ela apertava lá no interruptor, não fazia aquele barulhinho, bzz, jogando a faísca, né? Aí eu falei que poderia ser a usina elétrica. Se nós fosse lá para trocar a usina elétrica, ficaria R$ 170, que é essa pecinha aqui, ó. Essa que joga faísca, né? R$ 170 nós ia cobrar para montar a usina elétrica dela, né? E já expliquei para ela também. Será que não pode ser o fio? Ela mexeu na tomada? Ela falou, já, trocou a tomada, já, meu filho trocou a tomada, mas continua não acendendo. Aí eu condenei a usina, falei, pode ser a usina, ou o fio quebrado, eu tenho que ir para me ver. Aí eu expliquei para ela, se eu for ir e for alguma coisa simples, nós cobramos R$ 50 a taxa mínima. Porque às vezes o cliente pensa, porque eu fui lá, emendei um fio e não vai pagar nada, negativo. É o conhecimento, eu tive que desmontar um fogão, né, desmontar o fogão. Às vezes a parte de trás ali eu descobri que era um fio solto, um fio quebrado, né? Aí a gente cobra do cliente essa taxa, né? Mas só que essa cliente, eu não cobrei nada dela, né? Falei para ela, não, vou ir porque eu pensei que era a usina elétrica. Então,
Eu peguei as ferramentas, peguei a usina e fui. Ao chegar lá, tinha um T ou Benjamin, que é essa peça aqui, ó. Alguns falam Benjamin, outros falam T, né? Era um semelhante a essa. Por que que eles colocam o T? Porque a tomada dele, aquela tomada antiga, ela é só com 2 pinos. E o fogão vem com 3 pinos assim, ó. Que é o positivo, negativo e o do meio terra, né? Aí ele estava conectado lá na tomada, né? Dessa forma, porque a tomada ela sai com 2 pinos. Aí ela colocou o T e o fogão veio com 3 pinos e não cabe lá, né? Aí eu falei para ela, olha, eu posso cortar esse do meio? Porque esse do meio geralmente ele vem sem utilidade para essa tomada aqui. Porque a tomada da senhora ela é com 2 pinos, então a casa da senhora não tem o terra. E o fogão da senhora já vem com terra, que é o central. Se a senhora quiser eu tiro ele. A senhora vai ligar ele sem um T. Mas eu não sabia que era o T também que estava estragado, né? Nem lembrei de perguntar ela pelo telefone se fosse o T e eu ia cobrar R$50 dela. Mas como eu não avisei, né? Ao quebrar o pino é assim, ó, você pode pegar um alicate, isso aqui já é uma aula também, tá? Você pode faturar R$50 para fazer isso do cliente, né? É claro, avisar para ele antes, né? Você pega o alicate, ó, vai no do meio e pode quebrar ele. Pronto, ficou igual ao T, ó. Então o T não precisa usar. Ao colocar lá na tomada do cliente, eu fui lá no interruptor, apertei, funcionou o fogão. Cara, facilitou demais para o cliente, né? Aí como eu não avisei o cliente que eu ia cobrar R$50 se fosse coisa simples, pensei que era a usina, né? Eu não cobrei dela. Porque se fosse a usina, ela ia pagar 170, foi o que eu combinei com ela antes, né? Que ela perguntou o preço. Se fosse a usina, quanto custaria? Eu falei, ó, fica aí R$170. Aí, como não combinei que se fosse uma taxa simples, né? Aliás, se fosse um serviço simples, ela ia pagar a taxa de visita, né? Eu não avisei, então não cobrei nada. Ela só agradeceu e eu vim embora. Eu falei, olha, a senhora economizou R$170. Bom para o cliente, né? E bom para mim também, que eu fiquei satisfeito. Fico feliz em resolver um problema para o cliente. Então, isso é que é saber identificar um defeito. Eu não fui diretamente nesse defeito, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho, cortei o pino central, liguei a tomada, funcionou. É porque às vezes o T dela era um mais inferior do que esse. Provavelmente ele estraga lá dentro, né? E o cliente não sabe. Aí para de passar o contato e não acende a chama do fogão. Então, quando você estiver trabalhando já nesse segmento, avisa para o cliente antes. Se for um serviço simples, a gente cobra a taxa mínima. A taxa mínima é R$50. Agora, esse camarada que falou que ele não fatura nem R$1.000 por mês, tem mês, né? Que mil e pouco, às vezes nem 1.000, é porque ele está fazendo serviço de 10, de 5. Cara, não existe serviço de R$5. Eu prefiro nem cobrar, porque se eu cobrar R$5 um serviço, eu tenho que dar garantia para o cliente. E às vezes você faz um serviço ali de R$10, por exemplo, para você ir na casa do cliente e voltar, mesmo que seja de moto, tem um custo. Você gasta gasolina, gasta pneu, tem um custo. Então, esse camarada está pagando para trabalhar, faturando só R$1.000 por mês. Com certeza ele está pagando para trabalhar, mesmo que ele vá de bicicleta. Tem um custo da bicicleta. A bicicleta tem que dar manutenção. Um dia ela foi um pneu, né? Tem que remendar a cama de ar, ou trocar a cama de ar, trocar o pneu, tem que engraxar as engrenagens, as esferas. Tem que dar manutenção. Tudo tem que dar manutenção, né? Ele tem que se alimentar. Como que ele vai manter ele ou a família dele, se ele é casado, faturando somente R$1.000? Ele tem despesa, cara. Então, tudo hoje tem um custo. A taxa mínima que eu cobro hoje é R$50 para ir na casa do cliente. Tudo bem se o cliente traz o fogão aqui às vezes, e é coisa simples, a gente nem cobra nada do cliente, porque eu faço isso, é uma forma de conquistar mais cliente, ter mais cliente trabalhando com a gente. Quando é um serviço simples e o cliente traz aqui, eu não cobro nada, né? Mas como a gente já está nesse segmento e ao ver um fogão, às vezes que vem 2 ou 4 chamas entupida, eu prefiro dar uma revisão nele do que consertar só 1 ou 2, porque se eu consertar somente 1 ou 2, eu dou garantia só daquelas que eu consertei. E acontece de estragar outra chama e o cliente vem reclamar que
pagou para consertar o fogão. E aí você tem que consertar o fogão de novo para o cliente. As outras chamas, porque o cliente está no direito dele. Então eu prefiro pegar o fogão para dar uma revisão, mesmo que tenha só uma ou duas estragadas, o fogão de 4 bocas ou de 6 bocas. Isso é uma dica, tá? Você pode pegar o fogão para dar uma revisão. Revisão não é lavar o fogão, revisão é você desmontar ele, né? E revisar todos os bicos injetores, né? Ou seja, fazer limpeza neles, né? Corrigir se tem algum vazamento, corrigir se tem algum ramal também ali frouxo, se já aperta. Então a revisão, você vai desmontar o fogão e verificar se tem algum defeito e consertar. Isso chama-se revisar o fogão. Aí sim demora mais para você fazer um serviço. Se o cliente quer só fazer aquelas duas, você tem que especificar que a garantia é só daquelas duas e fazer até uma notinha, né, especificando a chama de trás, né? Ou a da frente, ou a do meio de trás, a da frente. Tem que especificar, fazer notinha e dar para o cliente. Que se caso der garantia dentro de 90 dias, você pergunta, cadê a notinha que eu te dei? E o cliente pega, você vai verificar a data que você colocou, né? E verificar na discriminação que você fez. Foi com você disse. Então a garantia é só disse. Não é garantia do fogão total. Então hoje eu prefiro dar uma revisão no fogão, que a gente fatura mais, né? Vai ficar melhor para o cliente, que o fogão dele todo o fogão vai estar em garantia, né? Às vezes eu pego até o forno também para dar manutenção, que dou garantia do forno também. Então isso chama-se ter um melhor atendimento, saber identificar o defeito e mostrar para o cliente as coisas certas que você fez, que você vai fazer, que é revisar todas as chamas, ao invés de consertar uma ou duas. Então, às vezes, técnico que não está faturando dinheiro porque não sabe explicar, falar o que ele vai fazer e onde ele pode cobrar mais. Não tem argumento. O cliente pede para consertação, uma chama, ele vai lá e conserta e cobra R$10. Isso não existe, cara. Cobrar R$10 para arrumar uma chama de um fogão. Eu prefiro não cobrar, porque se eu cobrar eu tenho que dar garantia. E às vezes já acontece da gente pegar um fogão para desentupir aquela chama, às vezes quebra uma agulha lá dentro, você cobrou R$10, vai demorar muito mais. Tem agulha que quebra, dá um trabalho, não sai, tem que trocar o injetor. Às vezes estraga a porca na hora de tirar, a porca de alumínio, o conector também de alumínio, na hora de você tirar, estraga. E aí, R$10 você vai ficar ali 2, 3 horas para resolver um problema para o cliente, que você poderia cobrar 250 ou 300 para dar uma revisão no fogão todo. Se você pega o fogão para dar uma revisão e ele estragar um ramal, 2 ramais, até os 6 ramais, eu tenho condição de trocar, porque eu cobrei um valor justo, né? Eu cobrei 260, 280, 300, qualquer coisa ali da parte mecânica que for preciso trocar, eu vou trocar para o cliente. Então, isso chama-se você saber negociar com seu cliente, dar um preço justo, onde você tem condições de colocar qualquer peça para o cliente, né? Ao você desmontar o fogão, você vai verificar se tem um ramal ou 2 estragado. Tá no orçamento, você troca, né? Não tá, sempre eu falo que é revisão mecânica, né? A revisão elétrica quando vai trocar a usina. Então eu pego para dar uma revisão mecânica. Se for para trocar a usina, eu falo para o cliente, isso aqui já é uma peça elétrica, ela custa tanto, né? Aí o cliente já está sabendo que revisão elétrica é um e a parte mecânica é outra, né? Então tudo você tem que especificar para o cliente, falar o que você vai fazer, parte mecânica e parte elétrica. Se for só parte elétrica, troca só a usina, né? As velas também, quando eu pego para fazer parte mecânica, já incluo também a vela. A vela é elétrica, mas é uma peça que é barata para nós. E às vezes tem uma ou duas ali quebrada, já coloco no orçamento também. Então, cara, ao invés de você ficar aí colocando dificuldade, porque tem algumas pessoas que falam, cara, como que eu vou consertar fogão a gás, sendo que eu não sei nem ligar uma chama para fazer miojo. Isso às vezes pode ser até uma crítica. Alguns podem ficar aí criticando, né? Enquanto você está pondo dificuldade ou criticando, outros estão crescendo, estão faturando bem, porque ele não tem medo de enfrentar. Ele enfrenta o medo, ele enfrenta as dificuldades e é onde ele alcança o sucesso. Quando você enfrenta as dificuldades, com certeza logo virá o sucesso. Então não tenha medo, enfrenta que você vai alcançar o sucesso sim. Eu enfrentei, cara, quando eu comecei a trabalhar como autônomo, eu era um adolescente, tive medo e muito medo, cara. Como que um rapaz de 18 anos começa a ser autônomo, pagando aluguel, pagando água, energia, funcionários,
não tinha telefone, mas logo comprei a linha telefônica, e onde aumentou mais a despesa, mas teve mais faturamento também, porque o telefone melhorou em 94, não tinha telefone assim como tem hoje, né? Você tinha que comprar uma linha telefônica que era caro. Eu juntei o dinheiro, comprei a linha telefônica que era... Eu vi que estava tendo uma necessidade imensa, os clientes perguntavam, o número de telefone não tinha, então a curiosidade foi comprar a linha telefônica e colocar na oficina para melhorar o atendimento aos clientes. E hoje não, cara, nesse segmento nosso, você com seu celular, você já economiza um aluguel, economiza um funcionário, você já economiza muitas coisas, água, energia. Por quê? Porque você vai trabalhar na sua casa de início. Cara, aqui tem muitos técnicos que trabalham em residência, não é só técnico de fogão não. Técnico de refrigeração, pessoas que mexem com cerca elétrica, pessoas que mexem com outro segmento também, que eles não têm um ponto físico de trabalhar pagando um aluguel. Porque para você hoje começar nesse segmento, você começa na sua casa com as divulgações. Você pega o seu aparelho celular, vai divulgar nas redes sociais. Você vai colocar o que você está fazendo nas redes sociais, né? Qual a sua intenção em atender os clientes, em trabalhar, em resolver problemas para os seus clientes, onde você vai começar a faturar dinheiro como ambulante. Você vai sair também como ambulante de porta em porta, divulgando o seu conhecimento, que é divulgando os cartãozinhos de visita, né? Coloca nas caixas de correio se não tiver ninguém. E o importante é bater ali na campainha ou no portão, na porta do cliente, o cliente atender e você se identificar. Eu sou o André, trabalho com o Conceito de Fogões a Gás, estou aqui no seu bairro para atendê-los. Se você tiver algum serviço para consertar, você tem que falar isso para o cliente, né? Estou aqui para resolver o seu problema. O cliente, se ele tiver, ele chama você, você vai lá, faz o orçamento, o cliente aprovou, pronto, fatura o seu dinheiro. Então tem pessoas que não estão faturando porque não tem conhecimento. E agora você já tem um conhecimento por onde você pode começar. Outros não faturam porque vivem criticando, ou às vezes tem medo de começar nesse segmento. Cara, esse segmento você começa com pouco investimento, não precisa muito dinheiro. O que você tem que investir de início é só o seu tempo para você aprender. Então, enquanto algumas pessoas ficam criticando, falando que não sabe nem ligar um fogão para fazer um miojo, que isso é uma vergonha, porque eu, na minha adolescência, aprendi, aos 10 anos de idade, eu aprendi a cozinhar, pelo menos o básico eu sabia fazer, que é o arroz. Minha mãe me ensinou a cozinhar arroz, feijão, temperar o feijão, fritar um bife, isso eu sabia fazer, e cortar uma salada, né? Cortar o tomate e fazer uma salada, aliás. E tem homens que tem 20, 30 anos, 50 anos, não sabem nem ligar uma chama no fogão para fazer o miojo. Não sabe nem cozinhar um ovo. Cara, isso é uma vergonha. Nós temos que aprender tudo. Tudo que você puder aprender, principalmente na cozinha, é de grande importância, cara. A minha mãe falava, você tem que aprender a cozinhar, porque se algum dia ela não tiver, viajar, vou até contar uma história aqui. Eu fui esquecido. Meu pai trabalhava na fazenda como vaqueiro, né? Tipo gerente lá, e fazia de tudo, né? E aí o filho do dono da fazenda passou lá de madrugada no caminhão, né? E pegou minha mãe, minhas irmãs, para ir para a fazenda, né? Meu irmão foi no colo. E aí, tanto menino, né? Minha mãe me esqueceu em casa. E ao acordar, eu estava naquela ansiedade de ir para a fazenda, né? Fui lá ver os quartos, não tinha ninguém. Minha mãe não estava, minhas irmãs não estavam. Mas eu já era eu tinha uns 6 a 7 anos, se não me engano, que meu irmão já era nascido, né? Eu acho que eu tinha 6 anos, eu sou mais do que ele, 5 anos. Ele estava no colo, então era para ter quase 7 anos de idade, né? E aí, eu imaginei o quê? Me esqueceram, né? A porta da frente, minha mãe levou a chave. A porta do fundo era um ferrolho, né? Era porta de madeira com ferrolho que eles empurram, né? E era duro, cara, não conseguia abrir. E não entrei no desespero, não chorei não. Sempre eu fui um cara, aquele rapazinho, aquele menino, né? Corajoso. Aí eu fui na janela, lá no meu quarto tinha janela, né? Do fundo, com a tramela, destramelei ela, pulei, passei pela cerca. Nossa casa não tinha muro, era cerca de arame ainda. Fui para casa da vizinha, que a vizinha lá era tipo minha mãe, né? Nós foi criado junto ali. E eu tinha consideração, tem até hoje que ela não morreu, né? Tenho uma consideração muito grande por ela, pelos filhos dela. Então eu fiquei lá e falei pra ela, né, que eles me esqueceram. Não, eu vi mesmo, cara, sua mãe só de madrugada. Eles danaram foi a rir, porque me esqueceram. Aí fiquei lá, almocei, de tarde que minha mãe veio, né?
Tudo bem que eu era ainda uma criança, eu não sabia cozinhar, mas se fosse preciso, eu tinha noção mais ou menos de como fazer um arroz, porque minha mãe já tinha dado umas explicações de como fazer um arroz, mas eu tenho certeza que aos 10 anos em diante eu já sabia cozinhar, porque eu já fazia arroz que dava para mim comer, sim. Então é importante você aprender de tudo, cara. Aprenda. Aprenda, porque um dia ou outro vai precisar. Olha aí, hoje eu sei cozinhar. Aprendi mais coisa ainda, né? Hoje eu sei fazer macarrão, sei fazer a carne de panela, sei fazer um assado também. Aprendi a fazer pão de queijo, né? Um pão integral, aprendi com minha esposa faz um pão integral que é uma maravilha, gostoso demais. Eu já esqueci, mas se eu colocar em prática eu consigo fazer, porque tá aqui mais ou menos a receita. Não vai ficar igual que minha esposa faz, mas dá para comer, né? Então, tudo que você aprender um dia vai ser útil, um dia pode servir sim. Ou servir para você ou você ensinar alguém. Então aprenda, cara. Porque o tanto que nós puder aprender é pouco. Então, quando naquela época minha mãe me esqueceu, se eu tivesse sozinho sem um vizinho lá, ou se eu não pudesse sair, né, eu iria fazer minha gororoba ali, inventar alguma coisa para mim almoçar e passar o dia. Aí minha mãe foi passar o dia lá, né, na fazenda lá, e aí eles traziam muita fruta, traziam carnes, né, que a fazenda sempre tem fartura, né. Quando ela chegou já era umas 7 horas da noite, se não me engano, aí eu estava na casa da vizinha. Aí ela foi lá me receber, me trazer para casa, né. Então, aí no dia seguinte, se não me engano, foi no dia seguinte, ela falou, tá vendo, Carlinhos, me chamando de Carlinhos, tanto que é importante aprender a cozinhar, você tem que aprender a cozinhar, porque um dia ou outro você vai precisar. E aí onde despertou mais a curiosidade em aprender a cozinhar, porque passar fome é ruim, né? Ainda mais para o menino. O menino come feito o esmeril da França, né? Como diz meu sogro. Então é importante demais nós aprender. Então aprenda, cara, essa profissão, porque se não servir hoje, no futuro vai servir sim. Às vezes você pode estar trabalhando, né, e pensa que essa profissão hoje não vai te dar algum retorno, porque você já está empregado, mas vai aos poucos aprendendo, tá? Tira aí 1 hora, 2 horas por dia para você começar a pesquisar, você começar a estudar, planejar, né? Quem sabe no futuro você pode colocar ela em prática. Quantas pessoas que estão aí hoje faturando pouco porque não tem esse conhecimento? Eu não tenho assim um grau superior, mas eu faturo muito mais do que quem tem um grau superior. Hoje eu faturo bem, cara, não falo que eu faturo mal não, meu faturamento hoje é bom. Estou faturando pouco ainda porque eu não tive informações, né? Eu vou melhorar, porque a tendência nossa nesse segmento é crescer. Então o que a gente precisa é só saber investir. Investindo certo você vai crescer sim. Então se você quer aprender essa profissão, dedica tempo em aprender, que você vai aprender essa profissão e pode faturar de 5 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Cara, às vezes os críticos são aqueles que às vezes está ganhando pouco, está faturando pouco e fica criticando. Cara, pensa na sua situação, como você está hoje, como que você está faturando. Você consegue realizar o sonho da sua viagem, aquela viagem que você está planejando há anos e não conseguiu, ou às vezes deseja comprar o carro, né, seu primeiro carro, trocar de carro, ter a sua casa própria, e às vezes não tem como porque o seu faturamento é pouco, ou às vezes você pensa em ter um jantar com a família ou só a esposa, né, em um restaurante chique da sua cidade e não tem condições. Cara, se você pensa em fazer isso e o seu faturamento não dá, é porque você ainda não buscou como você melhorar o seu faturamento. Você gosta do que você faz? O que é gostar do que faz? Eu dei um exemplo aí, né? Que a gente vai na casa do cliente, resolve o problema para o cliente, eu fico satisfeito em resolver o problema para ele. E ele fica satisfeito também. Isso é gostar do que faz. Eu gosto do que eu faço. O fogão que eu falei para vocês que eu peguei ele aqui, o fogão tava todo, assim, feio, tá? Todo mesmo, não tinha nem cor, eu pensava que o fogão era pintado, né? Porque é um fogão de fazenda, esse fogão de 6 bocas que nós consertamos ele pela manhã, que nós faturamos R$750 nele, é um fogão de inox, ele estava todo empoeirado, né? Porque fica na fazenda, tinha muita poeira nele, e ao chegar aqui eu pensei que ele era um fogão preto, né? E aí ao lavar ele, cara, o fogão ficou lindo, lindo.
todo assim, brilhando por causa do inox, né? E eu não estava aqui na hora que o cliente veio buscar, né? Mas o meu colaborador falou que a cliente, que veio o marido e a esposa, né? Olhou pro fogão, os olhos já chegam a brilhar. Nossa, mas o fogão tá lindo. Isso é bom demais, cara. Isso é gratificante para nós técnicos. Saber que eu deixei clientes satisfeitos. Quantos clientes que às vezes trazem um fogão aqui, pensando que não tem conserto, pensando que vai ficar caro demais. Tem cliente que chega aqui e fala, nossa, será que vai ficar R$200? Aí quando a gente passa o orçamento para ele, 70, 80 reais. Temos que ser honestos, viu? O cliente às vezes pensa que vai ficar R$300, você vai cobrar os 300, não. Faz o preço justo, né? Se é só 50, só 50. Igual essa usina também lá, né? Tem técnico que condena. Ele descobre que é só o fio, só uma tomada, fala que tem que trocar a usina e troca nada. A pessoa não vai crescer, porque está sendo injusto com o seu cliente. Seja justo, seja honesto em tudo. Se é só um fio solto, coloca o fio solto. Cobre o seu valor. Melhor você faturar pouco, mas com honestidade, do que faturar muito desonesto. Sendo desonesto, você pode faturar aquele dinheiro? Pode. O cliente não está vendo, não está sabendo, mas é um dinheiro injusto, um dinheiro que não é abençoado. Certo? Nós faturarmos o nosso suor, o nosso conhecimento com dignidade, né? Com honestidade, onde nós vamos crescer mais ainda, né? Até já contei uma história aqui da cliente, né? Que a cliente me chamou para atender a irmã dela que estava morando aqui, né? Ela morava na fazenda e veio morar aqui na cidade. E aí essa cliente, que eu trabalho para ela há mais de 20 anos, me ligou para ir lá atender ela, né? E eu fui. Era uma máquina de lavar roupa daquelas antigas. E aí ela falou na minha frente para a irmã dela, que é a nova cliente minha, né? Eu gosto do André, mas só que o André é muito careiro. E eu fiquei olhando assim para ela, é careiro demais, ele cobra caro demais da gente. E eu fiquei olhando, aí quando ela concluiu a fala dela, eu falei assim, a senhora fala que eu sou careiro, né? Mas por que a senhora me chama se eu sou careiro? Ela, André, eu gosto do seu serviço porque você é transparente, você cobra o preço justo, não explora da gente, não mente, para você ver, né? O cliente gosta do meu serviço, sabe que eu sou careiro, não é careiro, né? É o preço justo. Porque se eu fosse careiro, ela não estava me chamando. Eu sou um técnico, segundo ela, né? Um técnico da confiança dela. Por quê? Eu não vou mentir para o cliente se o fogão não tem que trocar peça nenhuma, falar que tem que trocar. Estou enganando o cliente. E me enganando também, porque eu não vou crescer. E queira ou não, alguns clientes sabem, eles vão descobrir. E aí ele não vai informar a gente, ele não vai chamar mais o André para consertar o fogão dele, porque eu fui injusto, fui desonesto. Falei que tinha que trocar tal peça e não troquei. Falei que tinha que fazer isso e não fiz. Cara, o importante é a gente trabalhar certo. É a gente fazer as coisas certas. Então, o que te faz pensar o que é ganhar bem? Como você acha que é ganhar bem? Às vezes a pessoa está faturando bem, mas ele não sabe o que é ganhar bem, porque ele não está sendo organizado, é um cara desorganizado. Então, faturar bem é aquela pessoa que sabe administrar o seu dinheiro. Você faz o que gosta, fatura bem e deixa as pessoas satisfeitas. Então tá bom, nós chegamos à conclusão do que é gostar do que faz, né? Porque às vezes tem pessoas que trabalham insatisfeitas em alguns serviços, trabalham só pelo dinheiro, não gostam do que faz. Eu expliquei que eu gosto do que eu faço, né? Amo o que eu faço. A gente vende o conhecimento, as pessoas pagam por isso, elas ficam felizes e eu também fico feliz. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você ganha bem? Você está faturando bem? O que é faturar bem? O que significa isso, faturar bem? Algumas pessoas pensam que ganhar bem, faturar bem, é ganhar aí seus 100 mil, né? 200 mil por mês. Hoje, o salário que a maioria das pessoas vive, a família brasileira vive, a maioria vive de 1.000 a 1.200 reais, ou 1.000 a 2.000 reais por mês, que é o salário mínimo hoje é 1.212, né? Você tem um desconto, cai para 1.121, e a pessoa vive com isso. Algumas empresas pagam algumas comissões, pagam algum bônus, né? Então varia de 1.000, 1.100, né, a 2.000 reais por mês é que uma família brasileira vive.
E alguns, para ter um faturamento maior, para suprir as necessidades da família, o que ele faz? Faz bico no final de semana, né? Depois do expediente, para faturar um pouquinho a mais. E às vezes tem pessoas, tem pai de família que vive apertado, vive devendo, cara. Às vezes o cara faz bico, né? Às vezes quando chega um momento aí de precisar de comprar um remédio, de ir no médico, né? Não tem dinheiro para buscar uma boa saúde, ter um bom atendimento, um bom hospital, né? Porque o faturamento dele é pouco, cara. A família brasileira hoje ganha pouco. Segundo estudo, o salário mínimo que é para manter uma pessoa, aliás, a família, né, de 4 pessoas da família, é de R$ 5.400. Esse seria o salário que daria para manter uma família com 4 pessoas, é de R$ 5.400. E o Brasil paga R$ 1.100 já com desconto, R$ 1.121 já com desconto para a pessoa viver. Com 4 pessoas numa casa, cara, 1.100 dá para ele passar, dá para ele, né, dar os pulão dele ali para ver se ele consegue passar o mês, porque vai no mercado, tudo tá caro, né? Como que o pai de família vai manter 4 pessoas em uma residência com R$ 1.121? Cara, é difícil. Ele tem que ir fazer bico mesmo. Agora, se você tiver coragem de enfrentar mesmo a dificuldade, enfrentar o medo, enfrentar, né, arriscar mesmo, porque eu estou aqui para te ajudar a faturar de 5 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. Cara, pesquisa, investe em conhecimento que você vai ver que dá sim para você aprender essa profissão e ser um técnico qualificado na sua cidade, no seu bairro, onde você pode faturar de 5 a 10 mil reais por mês consertando esses aparelhos, cara, porque o fogão a gás está em toda a residência. Por que é que não vai ter serviço? Porque às vezes tem pessoas que pensam, não vai ter serviço para mim. Só não tem serviço se você não colocar em prática. Só não tem serviço se você não buscar informações. Só não vai ter serviço se você não divulgar o seu conhecimento para as pessoas. Principalmente fazer o serviço de ambulante. Cara, quantas empresas que abrem sem nenhum cliente e começa a vender, começa a faturar, começa a investir. E assim é nesse segmento também, cara. Mesmo que você não sabe nada sobre fogão, pesquisa, aprende que você vai sim faturar com esse segmento. É só investir tempo que você vai aprender essa profissão. Quando a pessoa pensa em trabalhar por conta própria, a primeira coisa que vem na mente dele é o quê? Não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer para me investir? O primeiro passo que ele pensa é abrir um ponto comercial. E não precisa, nesse segmento nosso, escuta bem o que eu estou falando, não é necessário você alugar um ponto comercial. Você vai gastar dinheiro em vão. Você começa a trabalhar na sua casa, porque 90% dos nossos atendimentos é a domicílio. Aliás, nosso aqui não, né? Alguns aí, o meu aqui, porque eu já sou muito conhecido na cidade, na região, alguns traz serviço da região e cidade vizinha, né? Então traz. Mas você que vai começar hoje, posso dizer que 97% vai ser a domicílio, ou seja, você vai atender o cliente na casa dele. Alguns, quando descobrir que você já está trabalhando com isso, pode trazer para você. Mas logo de início, você vai atender mais a domicílio, principalmente um ambulante. O ambulante você tem que ir na casa do cliente. E é importante demais você fazer o ambulante, começar com o ambulante, que você vai sair de porta em porta. Porque ao sair de porta em porta, você já vai pegar serviço, que ao você procurar o cliente, se tem algum fogão para consertar, bate na porta dele, você já vai pegar algum fogão ali em cima. Então é importante ao você sair, já levar as ferramentas, não só essas não, tá? Essas aqui são as básicas, né? Você já levar sua caixinha de ferramentas com algumas ferramentas dentro ali. Você já vai, ao atender o cliente a domicílio, procurar se tem serviço, você já vai também pegar algum serviço. Escuta o que eu estou te falando, é importante demais em você ir no ambulante já levar sua caixinha de ferramenta, porque vai aparecer serviço sim. Então fica a dica aí, você ao sair com o ambulante, já leva sua caixinha de ferramenta para você trabalhar naquele momento também. E se precisar de peças, aí na sua cidade, se tiver já alguma oficina, sempre tem.
algum cara que tem conhecimento nessa área, ele tem algumas peças. Você vai lá e compra as peças com ele, mas aos poucos você vai adquirindo mais conhecimento, onde você vai descobrir as lojas, que eu vou passar os contatos para vocês, de comprar peças e acessórios para fogões a gás. Mas com a tecnologia que nós temos hoje, tecnologia avançada, você não vai ficar sem aprender essa profissão rápido, porque com o celular você vai aprender o passo a passo, né? Você vai assistir as videoaulas aí que eu estou passando para vocês aqui no YouTube, onde você pode aprender algumas técnicas, né, que eu já passei para vocês aí. Por exemplo, mesmo essa semana eu atendi um cliente que o serviço que ela queria que fizesse para ela era a válvula de segurança. O que é a válvula de segurança? Ao você ligar o ramal do cliente, né, essa peça aqui, o forno aperta, né, liga lá no interruptor e tem que ficar seguro aqui no ramal, que é o botão aqui, né, fica seguro por uns 3 a 5 segundos. Quando solta, ele apaga. E o certo é, segura, né, pegou o fogo lá, você fica seguro uns 3 a 5 segundos, quando solta ele fica firme. E o do cliente lá, quando solta, ele apagava. É a válvula de segurança que está estragada. Ela queria que fizesse esse serviço e mais umas 3 chamas que estavam, 2 entupidas e uma baixa, e as outras mais ou menos, né? Aí cheguei lá e falei para ela, não, o certo é dar uma revisão no fogão, porque dando a revisão eu vou dar garantia dele total. E o certo é levar ele lá para a oficina, que a gente vai até regular os pezinhos dela, porque os pezinhos dela tinha um que estava quebrado e o outro estava frouxo, né? Nós ia bater mais um rebite nele, e o outro estava quebrado, ia conseguir colocar um parafuso nele por dentro, com uma arruela grande e uma porca por cima, onde ele ia ficar firme, né? Eu poderia até fazer nos outros também para evitar dele quebrar. Aí ela ligou para o marido dela achou um pouco caro, falou que não era para fazer. Aí como ela precisava do fogão, ela falou, não André, vamos negociar, não precisa levar não, só conserta aqui mesmo, né? Aí eu falei, não, eu consigo fazer para a senhora por R$180. Aí ela pediu para colocar mais uma chama, eu coloquei no orçamento, né? Também. Resumindo, bem dizer, eu dei a chama para ele mais um botão. Aí ficou para cortar a válvula de segurança, né? Isolar ela e regular todas as chamas. Consegui fazer isso lá mesmo, que eu liguei para o meu colaborador e ele trouxe as chamas que estava precisando, e o botão, e trouxe a maquininha de cartão, que ela pediu para passar a maquininha de cartão também. Para você ver, né? Antes de concluir o serviço, já combinei o valor e o prazo também, se era na maquininha de cartão ou se era à vista, né? Ela falou que era em 2 vezes. Então, o meu colaborador já trouxe a maquininha de cartão, o botão e mais a chama do fogão que ela estava precisando. E eu consertei ali mesmo na casa do cliente. Não precisou levar para a loja porque ela preferiu fazer lá e ela economizou até os R$100. Se ela optasse em fazer o serviço de 280, dava mais trabalho para nós, porque eu ia ter que trazer para a loja, né? Mas só que ia ficar melhor para ela, que nós ia consertar os pés para ela, né? Ia dar até uma revisão dele assim, por cima, por baixo, que eu pego ele para consertar, mas não falo para o cliente que eu vou lavar não. Mas como não traz aqui para a loja, tem os nossos colaboradores, eu já aproveito e dar uma lavada nele assim, no vidro, né, por baixo, por cima, para dar um tchan, para você conquistar mais cliente, né? Mas como ela optou lá, para nós foi melhor porque foi mais rápido, né, faturou mais, mas foi mais rápido o serviço. Eu demorei lá em torno de 40, 45 minutos para consertar esse serviço. O que é isolar a válvula de segurança? A válvula de segurança, por trás mesmo, não desmontei o fogão, tá? Por trás dele, tirei a bandeja dele, né? Aí eu peguei a lanterninha de celular, você vai ver lá que o fogão dela é um fogão de 6 bocas, né? 7 com forno. Aí tem um ramal desse pecinho, ele fica nessa posição assim, ó. Aqui ele vai o cano lá pro forno, né? E ele fica enroscado na base aqui. E aqui vai também lá para o queimador, onde essa peça fica em cima da chama, ela fica aquecendo. Aí às vezes ela dá problema, né? E o certo é desmontar aqui, ó. Então eu desmontei ela, né, com alicate mesmo. E tá aqui a molinha. É só cortar essa molinha que ela vai resolver o problema do cliente. Vou mostrando para vocês cortada aqui, que essa aqui ela tá boa. Aqui, ó. Essa molinha você corta e ela fica assim, ó. Ó, isolei a mola, né? Tirei a mola, ó. Essa daqui ela tá com a mola, essa que eu cortei tá sem a mola, a diferença. É só cortar, tá isolado, mas tem que explicar para o cliente que vai ficar isolado, viu? Se você falar que não vai fazer esse serviço, o cliente pode achar ruim, né? Então o certo é o certo. Eu falei para o cliente que iria isolar a válvula de segurança, ela concordou, então eu fiz o serviço e desentupi as outras chamas também. Então,
combinado não sai caro. O cliente pagou R$ 180, gastei somente uma chama, que para nós é barato, e um botão também, que para nós é um preço bem em conta. Deu para faturar mais de R$ 150 aí, livre. O faturamento bruto foi 180, né, mas teve alguns custos, igual a máquina de cartão passou em 2 vezes, tem um custo também. Então, se eu for tirar as despesas nisso aí, do botão, da máquina de cartão e da chama, ficou líquido para mim mais ou menos R$ 150. Vou colocar 150 arredondando, mas eu acredito que foi mais. Que a despesa da máquina de cartão não deu muito assim não, né? Então, cara, isso chama-se saber negociar com o cliente, saber precificar o serviço, dar o preço para o cliente fica satisfeito, você fatura uma boa grana ali rápido, onde você pode partir para outra. E isso que eu tinha já feito outro serviço bem antes, que ficou 150 também. Numa tarde eu faturei R$ 150 aí, aproximadamente 1 hora de serviço, que o outro lá foi rápido também, foi 150, né? Uma meia hora, bora supor, 1 hora e 20 mais ou menos de serviço, eu faturei R$ 330, né, bruto. Tira a despesa, faturei R$ 300 em aproximadamente 1 hora e meia de serviço. Então, nesse segmento, só não fatura bem quem não sabe precificar o serviço, quem não dá valor na sua profissão. Cara, os clientes ficam satisfeitos em a gente atender ele e fazer o serviço bem feito. Então, faça o serviço bem feito, que as pessoas irão te indicar e fica feliz pelos que você fez para ele. Paga feliz e você fica feliz também. Então, isso é importante demais, nós saber precificar, saber dar o preço justo. Então, não importa se você está começando hoje, o importante é você começar com coragem, com determinação. Você coloca em prática o pouco conhecimento que você tem, que você vai ver que dá sim para você começar nesse segmento. Às vezes pode bater aquele medo de início, mas vai com medo mesmo, cara. Enfrenta o medo, seja corajoso, que através do medo você pode conquistar muitos clientes. Se você ficar com medo, não enfrentar o medo, você não vai conquistar seus clientes e você não vai faturar bem. Faça sucesso com medo, enfrenta o medo, que você vai ver que no futuro você vai observar que se você não tivesse enfrentado o medo no passado, você não teria conquistado sucesso. Então, enfrenta o medo que você vai alcançar o sucesso sim. Cara, quero deixar aqui o meu abraço a vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você às vezes não tem interesse em aprender essa profissão, mas sabe de alguém, envie esse vídeo para alguém, tá? Manda no aviãozinho aí para alguém, que às vezes a pessoa tem interesse em aprender, envia para ele, que você pode ajudar alguém a ser um empreendedor, você pode ajudar alguém a ser um técnico qualificado nesse segmento, e você não está ajudando só uma pessoa, você está ajudando os clientes também, a população da sociedade. Você pode estar ajudando outras pessoas, porque, cara, são muitos restaurantes, muitas padarias que não tem técnico na cidade dele, está precisando de técnico. Então você ajuda muitas pessoas. Eu estou aqui também para dar o meu melhor, para você dar o seu melhor também e aprender. Então aprenda essa profissão, que você pode faturar de 5 a 10 mil reais por mês consertando fogões a gás. É isso aí, gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo.